Fala, criptoninjas, beleza? Hoje eu queria trazer um conceito um pouco complicado, mas vou tentar trazer da maneira mais simples e didática possível, que é sobre DeFi, ou Finanças Descentralizadas. Mas antes de começar o conteúdo, se você é novo no canal, já se inscreve, deixe seu joinha que ajuda muito. Mas vamos lá, o que são finanças descentralizadas e por que elas foram criadas? Finanças descentralizadas é uma finança, é um mercado de capitais que se movimenta sem a necessidade de um terceiro, ou seja, sem a necessidade da intervenção de uma pessoa ou uma instituição para que as transações aconteçam. Elas acontecem de forma natural e P2P, ou seja, eu transfiro uma certa quantidade de moedas para você e você transfere uma certa quantidade de moedas para mim, e assim a gente estabelece uma relação de compra e venda. Logicamente, existem ambientes para você fazer esse tipo de operações que são chamados de exchanges descentralizadas, mas, novamente, elas não possuem um órgão centralizado para que essa relação aconteça. DeFi, ela foi a quarta onda de criptoativos. Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho no passado. A primeira onda lá em 2008 foi o Bitcoin. A segunda onda foi em 2015 com a Ethereum, com a Ether, né, a moeda nativa da rede da Ethereum. A terceira, em 2018, foi o boom das ICOs. ICOs vem do termo Initial Coin Offer, né, como se fosse um IPO no mundo do mercado tradicional, do Initial Public Offer, né? Então é você pegar algo e colocar para o público. No caso dos tokens, ele tem esse nome por ser coins, né? E não é uma oferta pública de ações, né? De moedas. E com isso, depois desse boom das ICOs, a gente entrou num grande bear market, ou seja, numa grande recessão. E a gente ficou nessa por 2 anos, para 2020 os preços dos tokens começarem a subir de novo, que é um novo ciclo de alta. E nesse ciclo de alta, o que fez a grande parte desse movimento de alta foi graças a esse modelo de finanças descentralizadas. E quando a gente pensa em finanças descentralizadas, eu quero que vocês lembrem de 2 características essenciais para que vocês consigam compreender a estrutura dela. Primeira é a transparência. Como assim transparência? Lembra que tudo que é construído na blockchain, ela é transparente. Então ela deixa um rastro atrás de todas as transações que você realizou, por estar fazendo parte dessa blockchain. E a segunda característica é sem permissão, do inglês permissionless. Ou seja, você consegue construir coisas, você consegue criar coisas sem a necessidade de alguém para criar esse conteúdo. Por ela ser permissionless, ou seja, sem permissão, qualquer pessoa que possua conexão com a internet consegue ser um comprador ou um vendedor, sem que você precise estar conectado numa B3, sem que você precise estar conectado numa bolsa americana, por exemplo. Você consegue fazer essas trocas só com a conexão de internet e o site para você conseguir comprar e vender as suas criptomoedas. Bom, mas quais que são os benefícios, né? Qual que é a diferença desse mercado 100% descentralizado com o mercado tradicional? Bom, a primeira é a barreira de entrada. No caso das DeFi, a gente não tem uma barreira de entrada. Como eu disse anteriormente, qualquer um que tenha conexão com a internet consegue acessar e comprar e vender as suas criptomoedas. Segunda característica é o mercado que ela é aberta 24 horas, 24/7. Não existe um horário de abertura e um horário de fechamento. As negociações acontecem todo instante nesse mundo de criptoativos. A terceira, ela utiliza uma infraestrutura moderna e eficiente. E por que ela é tão moderna e eficiente? Por ela ser algo criado em código aberto, né? Isso é mais uma característica da blockchain. Quando você cria algo dentro da blockchain, você é um open source. Ou seja, qualquer um pode olhar os códigos e ver quais são as características desse código, o que faz esse ativo ou o que faz essa exchange dar certo, e consegue copiar esses códigos. Isso faz com que uma plataforma sempre esteja em constante desenvolvimento, porque outras pessoas podem acessar esse código-fonte e, se no caso toda a organização, né, que é uma finança descentralizada, então como não existe uma figura central,
Se as pessoas que participam dessa finança, participam desse ecossistema permitir, as alterações são feitas e assim sempre progredir nesse mercado e progredir para que esse instrumento seja um instrumento utilizável a longo prazo. E por último, mais uma coisa que a gente tem que levar em conta é, ele utiliza dados do mundo real. O que eu quero dizer com dados do mundo real? Ele está sempre em constante conversa com o nosso mundo real. Então tudo que acontece aqui, onde a gente vive, ela está conectada com a blockchain. Isso faz com que as atualizações sejam quase que instantâneas. Porém, nem tudo são flores. Algumas coisas ainda precisam ser melhoradas. A primeira característica, o mercado ainda é um mercado em expansão, é um mercado em desenvolvimento. Por isso, muita coisa acontece nesse mercado que é propício para hackers roubarem suas criptomoedas, para um protocolo que parece ser promissor, mas não dá certo. E esse tipo de coisa, por ser um mercado, por ser uma tecnologia em expansão, acaba acontecendo com certa frequência. Mas isso não quer dizer que a finança descentralizada não seja disruptiva. Muito pelo contrário, estamos em momentos iniciais. E tudo que está em momentos iniciais, ela precisa de um certo tempo de adaptação e uma certa quantidade de tecnologia envolvida para que isso dê certo. Então, talvez no mundo daqui a 10 anos, a gente não tenha mais uma B3, não tenha mais uma Nasdaq, não tenha mais um S&P 500, mas sim tudo esteja conectado de forma descentralizada e automatizada dentro desse ecossistema de criptoativos, dentro desse ecossistema de finanças descentralizadas. Outra característica que é uma barreira de entrada para quem está querendo começar nesse mercado é a usabilidade. Infelizmente, não é tão simples você mexer nesse ecossistema, não é tão simples e intuitivo você entender como funciona. Se você é novo nesse mercado, DeFi talvez não seja a melhor maneira de começar a entender esse mercado. Porém, é o ambiente em que existem mais oportunidades. Inclusive, vou preparar um conteúdo para vocês sobre como fazer renda passiva nesse mercado de criptoativos, como se fosse um fundo imobiliário, como se fosse um investimento no mundo tradicional e com isso receber todos os meses em dólares na sua carteira. Para que a gente tenha um mercado 100% eficiente em que o mercado DeFi funcione, a gente precisa de um amadurecimento na própria blockchain. Ou seja, mais pessoas precisam entrar nesse ecossistema, mais tecnologia e mais desenvolvedores precisam entrar para que cada vez mais isso se torne algo mais robusto e sólido. Porque tudo que é novo, ele causa uma incerteza, ele causa medo, mas ao longo do tempo eu acredito que por ele possuir essas características, por ele ser uma tecnologia inovadora, ele vai substituir sim o mercado tradicional que vemos hoje, né? Ah, mas Key, você falando isso, acho que você tá louco, acho que nunca vai acontecer, a B3 nunca vai falir. Gente, todo mundo achou que as cartas, né, você mandar cartas por correio nunca ia deixar de existir. Mas olha isso, quem manda carta hoje em dia é tudo automatizado por e-mail. Tudo está se automatizando. Tudo, quanto menos você depender de alguma figura terceirizada, mais eficiente a coisa é. É isso que a DeFi traz. Ela traz a não necessidade de uma terceirização das finanças. Dinheiro. E dinheiro, quanto menos pessoas estiverem envolvidas, mais estável e mais segura ela vai ser. É isso que quem investe em DeFi acredita e espera que aconteça nos próximos 10, 15, 20 anos. Agora, a pergunta que não quer calar. Como investir? Por onde começar? Que eu sei que é um mercado totalmente novo, eu sei que é um conceito novo, então como que vocês investem nesse mercado tão inovador? Primeira coisa, pensem sempre que para que você crie alguma coisa dentro da blockchain, você precisa de infraestrutura. Ou seja, você precisa de uma base sólida. E quanto mais sólida essa base for, mais as aplicações criadas nessa base serão melhores. E quando eu digo base, estou falando de blockchains. Como assim blockchains? Então vamos lá. Ethereum, por exemplo. A Ethereum é uma blockchain. Dentro da Ethereum você consegue desenvolver tecnologias descentralizadas e aplicações, correto? Então se você está comprando Ether, que é a criptomoeda desse ecossistema, você automaticamente está investindo nesse setor de DeFi.
Assim como você comprando Ether, você vai estar exposto em metaverso, você vai estar exposto em Web3, você vai estar exposto em NFTs, que são outros conceitos, que são outros grupos de ativos dentro de um mundo das criptomoedas. Então, invistam, né? Então, se você é novo nesse mercado, se você está começando a estudar sobre criptoativos, não comecem comprando ativos de alta volatilidade, ativos de alto risco. Comecem com o simples, comecem com o básico, que é comprando ativos de infraestrutura, tais como Ether, Solana, Cardano. Mas lembrando, pessoal, isso não é uma recomendação de investimento. Quero que vocês façam a sua própria análise para decidir qual que é o melhor ambiente, ou seja, qual que é a melhor blockchain para vocês se exporem diretamente. Mas se vocês já sabem sobre blockchain, se vocês já entendem como funciona o ecossistema da Ethereum, da Solana, da Cardano, aí sim eu recomendo que vocês invistam em ativos diretamente. E quando eu digo ativos diretamente, são realmente as aplicações descentralizadas que formam a DeFi. Então vamos lá. DeFi, que é a finança descentralizada, existem vários subsetores que compõem esse ecossistema. Exchanges descentralizadas, seguros, derivativos, aplicações diferentes do mercado tradicional, tudo isso forma a DeFi. Mas se a gente for fazer uma analogia, ela é muito similar ao mercado tradicional. Tudo que o mercado tradicional possui, o mercado de criptoativos, o mercado de DeFi também possui. Então vamos lá, se você quer investir, por exemplo, em aplicações descentralizadas, como que eu vou comprar uma aplicação descentralizada e me expor a mais volatilidade? Só você ir numa lista de quais são as exchanges descentralizadas mais utilizadas nesse ecossistema. Então vamos dar um exemplo que é a Uniswap. A Uniswap é a exchange descentralizada, ou seja, um subsetor do setor macro que é a DeFi. É uma exchange descentralizada a mais utilizada do ecossistema da Ethereum. Então, ao comprar UNI, que é o token da Uniswap, você vai estar se expondo a uma utilidade que esse ecossistema está te oferecendo. Mas quais são as vantagens e as desvantagens disso? Primeira vantagem, ela tem a maior possibilidade de se valorizar. Por quê? Porque ela é mais volátil, então o preço pode subir muito mais. Mas é uma faca de dois gumes. A parte negativa é o tanto que ela sobe, ela pode cair. E por que ela pode cair? Talvez porque ela foi hackeada, talvez porque os desenvolvedores não estão conseguindo melhorar a usabilidade desse sistema. Tudo isso vai fazer com que o preço despenque. Então você pode ver uma volatilidade intensa na sua carteira, mas é aí que você pode encontrar as maiores oportunidades desse mercado. Não que eu esteja dizendo que vocês precisam investir apenas em aplicações diretamente, mas na hora de você montar uma carteira, na hora de você montar um portfólio, você precisa saber ponderar muito bem aonde colocar o seu dinheiro. Porque se você colocar muito em ativos de risco, você vai estar muito exposto. Se você estiver exposto muito em ativos que são mais seguros de infraestrutura, a sua volatilidade vai ser menor, mas a sua taxa de ganho também vai ser menor. Então a montagem de uma carteira, principalmente de ativos descentralizados, ela necessita de um estudo muito aprofundado. Não é simplesmente você comprar um ativo porque a pessoa, o influenciador X está falando, ou você viu na internet que esse token, essa criptomoeda tem a possibilidade de valorizar 500.000%. Não sigam por esse caminho, sigam estudando o conceito delas, estudem o que ela está propondo para melhorar o sistema que existe hoje em dia. Bom, pessoal, esse foi mais um conteúdo, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam se vocês ainda não são inscritos e sigam o meu canal aqui no Instagram, que é @criptoninja, vou deixar aqui na descrição. E também, se você quer conteúdos diários, discussões diárias sobre criptoativos, vou também deixar um link para você entrar no meu grupo exclusivo de WhatsApp. Beleza? Muito obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima.